noite, bem-vindas, bem-vindos. Este é um workshop da Escola Nacional de Feng Shui. A Universidade Arquiteta Paula Margarida falar connosco sobre uma temática fundamental, que é a limpeza de espaços, a limpeza energética. O Feng Shui é uma temática que aborda precisamente o como cuidar os nossos espaços, as nossas casas, os nossos locais de trabalho. E, e eles, por vezes, ficam carregados. Já toda a gente chegou a casa ou a um espaço no qual, sem saber bem porquê, acaba por sentir que fica cansado, fica drenado, estava com vitalidade, com energia, e de repente parece que tudo se evapora. Então, a arquiteta Paula Margarida vai-nos falar-nos o que é que isto acontece, como é que nós podemos precaver e, quando acontece, que medidas é que nós podemos tomar. Portanto, Paula, passo-te a palavra e tenho certeza que vai ser um workshop fantástico, toda a gente vai gostar. Olá, Ana, boa noite a todos, bem-vindos aqui a este webinar. Hoje vamos falar de um tema que eu gosto muito em particular. Para terem uma ideia, a primeira aula que dei na Escola Nacional de Feng Shui, que foi em 2012, foi sobre space clearing, sobre limpeza energética de espaços, que eu acho que é muito importante, não só em termos gerais, em termos de vitalidade, em termos da nossa casa. Não é um tema que encontramos em livros, há pouca informação. E por isso é que faz parte do curso curricular. Portanto, é no dia 21 e 22 de abril, vai ser online também, das 19h30 às 20h30. Portanto, o título é muito interessante, é Pequenas Soluções para Grandes Transformações da Sua Vida. Será um Feng Shui essencialmente acessível, prático. E depois também vamos falar também do curso elementar de Feng Shui, que está com uma campanha promocional. Vai ser, portanto, é presencial ou online, vai começar, depois a Ana vai dizer qual é a data que vai começar, são 130 horas, portanto, é um curso elementar, é o curso que nós chamamos do primeiro ano, só funciona, portanto, é sempre ao fim de semana, portanto, foi este o curso que fiz, portanto, o curso está organizado da seguinte forma: no início, no primeiro ano, nós temos o curso elementar, em que abordamos todas as temáticas do Feng Shui, do tipo de métodos, o Yin e o Yang, as 5 transformações, como harmonizar as casas. Falamos também um pouco de Feng Shui clássico, de Feng Shui intuitivo, porque são diferentes escolas, a escola das 8 direções. Portanto, é um curso, portanto, no primeiro ano é um curso em que a pessoa tem a abordagem da nossa escola, do nosso método. São sempre turmas muito, muito simpáticas, em que há muita partilha, porque isso é que é interessante. E sempre incentivei os meus alunos a começar a trabalhar nas suas casas, que isso é que é o mais importante. A pessoa ver e sentir, ok, isto funciona. Eu coloquei as minhas curas, de acordo com o Feng Shui, de acordo com o que aprendi nas aulas, e assim é que a pessoa vai treinando, vai começando e vai ganhando também experiência, que isso é muito importante, e também ganhando confiança. Que no final do ano as pessoas, os alunos, querem pôr em prática todos estes conhecimentos, que são muitos. Portanto, isto é muita informação num fim de semana. Eu diria que são intensos as aulas, portanto, de sábado e domingo. Nós começamos às 10 e terminamos às 17h30, mas
é muito importante também haver esta partilha, levar as plantas das casas, e nós trabalhamos na aula, porque nós precisamos de casos práticos, que é o... E, e foi sobre a questão do space clearing e a questão do destralhar que eu comecei também a trabalhar e a desenvolver este tema. Isto porquê? Porque eu via os alunos, e às vezes alguns convidavam para ir à casa desses alunos, e queriam implementar. E o que é que eu encontrava? A casa com muita tralha e, por vezes, também a energia pesada. E então eu dizia e continuo a dizer, sim, não vale a pena fazer uma cura de Feng Shui se a casa não está destralhada ou se a casa não está limpa, não quer fisicamente, portanto, a nível de limpeza, de pó, de sujidade e a nível energético. E, portanto, se a pessoa não faz estes dois primeiros passos, o destralhar em primeiro lugar e depois a limpeza física, a limpeza de primavera e depois o space clearing, só depois destes dois passos, ou destes três passos, portanto, destralhar, limpar e limpar energeticamente, fazer o space clearing, é que a casa finalmente consegue respirar, consegue ficar mais leve. Muitas vezes as casas estão pesadas e as pessoas mais sensíveis sentem. Porque é tão, tão importante destralhar. Então, nesta altura da primavera, que é a altura da renovação, não é? E isso, o destralhar e fazer a limpeza energética são fundamentais. E também para os alunos aqui da Escola Nacional de Feng Shui, também há estas aulas de destralhar e de space clearing. E este é um tema que eu acho que é fundamental. Só depois é que nós podemos aplicar todas as técnicas, todos os ensinamentos do Feng Shui, que são muitos. Lá está, nós começamos pelo básico, que é pôr a casa em ordem, como eu costumo dizer, é pôr a casa em ordem, pôr a reorganizar a casa, e fazer com que a energia flua. Portanto, agora que estamos na primavera, o ideal é arejar a casa o máximo possível. Estes dias de sol que tivemos, são maravilhosos para secar. Este pequeno está aqui, então pronto, vamos ficar aqui ao colo, está bem? E então, arejar a casa, deixar o sol entrar e depois lavar a casa, fazer as limpezas de primavera. E também acho que é importante toda esta partilha para as pessoas sentirem que o Feng Shui faz parte é uma ferramenta e que faz parte para a nossa harmonia. É fundamental nós termos essa ajuda. Ou seja, que a pessoa tenha ferramentas para aplicar na sua casa. Isso é fundamental. E o que nós estamos aqui como formadores e como professores é dar uma perspectiva, fazer o antes e o depois, que isso é muito importante, e dar a nossa perspectiva, para quem frequentar os cursos de Feng Shui na Escola Nacional de Feng Shui, os próprios professores têm a sua intuição, a sua maneira de trabalhar. Eu trabalho da maneira que sei e que sinto. Eu trabalho muito o Feng Shui intuitivo, não tanto o Feng Shui clássico. No início da minha carreira, trabalhei muito com o Feng Shui clássico. Eu ainda tenho clientes de 2011 e 2012, portanto, do início, que todos os anos pedem a consulta de Feng Shui das estrelas voadoras, portanto, que é também uma matéria muito importante para as estrelas voadoras, para nós sabermos o que é que devemos curar e o que é que temos de ter em atenção. Todas estes, e trabalhamos com a bússola, trabalhamos, e aqui está o nosso amigo Dudu aqui atrás. Trabalhamos com a bússola, trabalhamos com cálculos, e em determinados setores nós fazemos então as curas muito específicas. Portanto, isto é o chamado Feng Shui clássico, são curas muito específicas,
de acordo com as determinadas estrelas, portanto, as casas não são perfeitas. Eu adorava ter uma casa perfeita, mas numa casa nós temos sempre áreas positivas, com a combinação de estrelas positivas, e temos áreas ou setores com estrelas negativas. O que é que distingue uma casa de ter bom Feng Shui? É quando nós temos uma sala, os quartos com estrelas positivas e as estrelas negativas estarem na casa de banho ou na cozinha ou num sítio que não se use muito. E isto é tão interessante passar esta informação a dizer, porque muitos dos meus clientes telefonam e contactam porque querem mudar de casa ou porque estão à procura de uma casa. E nós temos que ver todas estas, fazer. A cozinha usa-se bastante, mas a cozinha como temos está aqui a Zélia, como temos o fogão queima também essa energia mais nefasta. Portanto, é onde nós estamos mais tempo. Portanto, uma casa que é com bom Feng Shui, onde temos um quarto, ou o nosso quarto de dormir, ou o nosso escritório, ou a nossa sala, com as estrelas positivas. E isso faz com que a casa, as pessoas que habitam nessa casa tenham realmente mais prosperidade, mais saúde, e mais sucesso. Nós, ocidentais, nós usamos o Feng Shui para curar as questões de saúde, a questão da prosperidade, a questão da riqueza. Os chineses têm uma perspectiva mais de poder, de ter poder, de ser melhor do que o meu vizinho ou que o meu concorrente. Portanto, eles têm uma perspectiva mais de alcançar poder, de alcançar riqueza. E por isso é que os imperadores chineses tinham sempre o mestre de Feng Shui para os ajudar em todos os aspectos, não só nos seus palácios, mas na sua vida. Atualmente, os grandes, diria, os grandes diretores, os milionários, as pessoas realmente que têm muito poder, recorrem a consultores de Feng Shui e a mestres de Feng Shui, mas não dizem nada. E é tudo no máximo dos segredos. Portanto, o segredo é a alma do negócio, como é a tradição e o ditado. Portanto, muitas vezes nós ouvimos a dizer, ai, mas o Feng Shui é uma coisa meio estranha, uma coisa chinesa que não se aplica. Aplica-se e muito. Só que as pessoas não comentam. Assim, eu já fiz centenas, para não dizer muitas consultas, e muitas delas a pessoas famosas. E elas não vão dizer. A Raquel está a perguntar o que são estrelas positivas e estrelas negativas. Isso era um workshop inteiro, um fim de semana inteiro. Para quem fizer o curso, vai haver com o mestre João Borges, que é o diretor da Escola Nacional de Feng Shui, vai-vos ensinar o que é isso das estrelas positivas e negativas. O que eu digo são as estrelas voadoras. Cada casa tem um mapa, de acordo com a sua orientação. Portanto, essa orientação nós vemos através da bússola chinesa, portanto, com o Lopan, chamado Lopan, e aquilo é visto ao grau. E então, esse mapa dessa casa, de acordo com a orientação da casa, é que nós vamos trabalhar. E então, ok, nós temos a estrela negativa, por exemplo, o 2 e o 5 são estrelas negativas, o 2 é a doença, o 5 são imprevistos, a estrela 7 é a estrela dos desastres, às vezes da falência, portanto, de certas situações judiciais menos positivas. E essas estrelas temos na nossa casa. E temos que saber curar, ok? O que é importante é saber curar, saber localizar onde elas estão e depois fazer as curas específicas. Mas isso, lá está, isso é um conhecimento que vocês, para quem fizer o curso elementar e o curso profissional, é um conhecimento que vocês vão trabalhar são fins de semana a trabalhar com exemplos práticos das vossas casas ou de casas dos vossos familiares, que nós perguntamos sempre se quem quiser traz as casas, as plantas das casas, e isso é importante nós sabermos curar a nossa casa para termos uma vida mais estável. Eu todos os anos faço as curas anuais, isso
chego a janeiro, já estou aqui preparada para fazer as curas e é muito importante. E depois temos as estrelas mensais, isto não para, portanto, temos as estrelas mensais. Vejam a página do Instagram e do Facebook da Escola Nacional de Feng Shui, que no início de cada mês eles põem as estrelas mensais e dizem, atenção, a análise das estrelas voadoras é feita através da planta da casa? Sim, claro, claro. É a planta da casa que é fundamental para qualquer análise de Feng Shui e a medição com a bússola chinesa, com o Lopan. E então, isto é um mundo. Só para não me alongar muito sobre o Feng Shui, isto é um mundo sobre. Eu costumo dizer, nós devemos começar pelo básico, por isso é que o curso elementar é tão importante. Este webinar é muito importante porque estamos na altura da primavera e é importante vocês terem as ferramentas para limpar a casa e, e para que a casa não fique tão carregada. E depois, no segundo ano e no terceiro ano, vocês vão aprender mais técnicas do Feng Shui, chamado Feng Shui clássico, em que aqui vocês trabalham o Feng Shui de uma maneira mais subtil, portanto, com os cálculos, com as curas determinadas para cada combinação de estrelas. Portanto, eu digo que o ideal é nós começarmos pelo básico, pôr a casa em ordem, destralhar, reorganizar, colocar os 5 elementos de acordo com os setores. Eu utilizo o Bagua, portanto, que é o chamado Feng Shui intuitivo, que para mim é uma análise fabulosa. A leitura de uma casa com Feng Shui intuitivo às vezes é assim intenso para mim, como consultora e como especialista, por vezes intensa para a pessoa que está a receber-me, porque eu vou falando e vou interpretando, e isso depois vocês vão ter uma aula que é o chamado sinais da casa, portanto, todos os sinais da casa, todas as coisas que eu vou observando, tudo aquilo tem um significado. Temos a falar de água, as umidades, uma infiltração que surge num determinado setor, o que é que isso quer dizer? Temos uma inundação, de repente há uma inundação na casa, isso tem um significado. As lâmpadas começarem a fundir-se, assim, várias ao mesmo tempo, isso é energia fogo, é a energia fogo a falar. Temos os eletrodomésticos na cozinha a variarem quase todos ao mesmo tempo, e vocês de certeza que já tiveram essas histórias, já ouviram, e isso é preciso estar em alerta, porque quando isso acontece, há alguém na casa que está à beira de um burnout. Ela não diz nada, não quer dizer nada à família, não quer assustar a família, e a casa grita por ela. Portanto, são estas, quando começamos a ver as plantas a morrerem, isso é sinal que a energia da casa também não está boa. E a própria vitalidade da casa e a vitalidade das pessoas também não está nas melhores condições. Portanto, isto são aqueles pequenos sinais que nós vamos detectando. E depois são outros exemplos, desde as fotografias, desde a maneira como está posicionada a cama, o quarto, portanto, a cama, o quarto, toda a envolvência da casa também é muito importante, a envolvência, o que é que está à volta desse apartamento, a rua, que tipo de rua é que é, se é um bairro tranquilo, se é uma zona mais movimentada. Portanto, tudo isso é analisado numa consulta de Feng Shui. Para ter uma ideia, uma consulta de Feng Shui pode durar 2 horas ou 3 horas. São transformadoras. Já tive clientes que desataram a chorar, mas está tudo bem, porque aquilo era tanta emoção e tanta coisa por falar, e muitas vezes as pessoas desabafam quando tem uma pessoa fora. Do burnout é as máquinas a variar, sim, exatamente, a máquina anda sempre a parar. Atenção, uma coisa é uma avaria, que é preciso ter atenção a ver em que setor é que está. Portanto, que aí é a energia que parou e que está estagnada. Uma coisa é outra, são vários eletrodomésticos a variarem quase ao mesmo tempo.
Mas estas consultas são mesmo muito transformadoras, no aspecto que é isso mesmo que eu quero, é que a pessoa faça o trabalho de casa, e eu dou sempre esse trabalho de casa. Já com as alunas eu insistia sempre para elas fazerem o trabalho de casa, eu dou essas, tipo uma listagem de prioridades, o que é mais importante fazer, o que é que pode fazer depois, é a pessoa pôr em prática. E aqui eu ponho aqui o desafio a todos que estão aqui presentes, é olharem para a vossa casa, como é que ela está, tirem fotografias, que isso é muito importante, tirar fotografias e ver como é que estão, apontar num caderno, isso podem fazer até no próximo fim de semana. Durante a semana a vida corre muito depressa para a maior parte de todos nós. E então, neste fim de semana, por que não agarrar num caderno, num bloco de notas e ir a cada compartimento. Podem se sentar, olhem com toda a atenção. Assim, agora vou olhar para a minha casa, vou dedicar-me à minha casa. É o vosso tempo da vossa ligação com a casa. Nas aulas de Feng Shui eu digo, conectem com a casa, falem com a casa. Isto pode parecer um bocadinho estranho para uma pessoa que está assim um bocadinho fora deste ambiente mais, eu não digo esotérico, mas mais energético. Nós temos que fazer isso, ou aprender a fazer isso. Eu faço isso, incentivo os meus alunos a falarem com a casa e estarem atentos ao que é que a casa nos vai dizendo, não é? Estarem atentos, o que é que se passa? A organização é fundamental, a limpeza é fundamental, o destralhar é muito bom nesta altura da primavera, porque a primavera nós estamos muitas vezes a mudar as roupas nos nossos roupeiros, porque já podemos arrumar, parece que o inverno já se foi embora, finalmente, já não temos os dias frios, portanto já podemos guardar mantas, já podemos guardar alguns edredons mais quentes, as próprias roupas, podemos também trocar. E então podemos aproveitar, fazer uma boa limpeza de primavera, pôr as novas roupas, reorganizar novamente, destralhar, ver o que é que não é importante e o que é que nós podemos doar. Nós também podemos reciclar, nós podemos. Há peças que eu encontro em algumas casas de clientes que ainda estão no roupeiro, mesmo que seja no roupeiro, está com a etiqueta e está nova. E eu digo, então, se tem essa peça, ou os sapatos, ou a peça que ainda estão novos, pode vender, é porque não faz sentido manter, porque até pode trocar e vende e compra uma peça nova. Portanto, isto são estes conceitos básicos de destralhar, limpar e fazer a limpeza energética. Ora bem, porquê? Porque se queremos aplicar o Feng Shui, aplicar as curas, aplicar os 5 elementos, que todas as curas de Feng Shui são feitas com os 5 elementos. E quais são os 5 elementos? Nós temos a água, energia água, temos a energia árvore, árvore ou madeira, temos a energia fogo, temos a energia terra, terra ou solo, e temos a energia metal. Portanto, temos eu não tenho nenhuma apresentação porque nestes webinars são sempre assim, não há nenhum PowerPoint, mas eu até posso mostrar aqui num instantinho, que ele está bastante visível. Portanto, isto é o chamado ciclo dos 5 elementos. Conseguem ver, não conseguem? Portanto, temos aqui, agora tenho que fazer assim, temos aqui, está aqui, a água está aqui, a água alimenta a árvore alimenta o fogo alimenta a terra e a terra alimenta o metal. Portanto, aqui a energia, estes 5 elementos, eles estão a fluir. Mas depois temos os elementos que estão em conflito, que são estas setas que estão a amarelo. Que são, por exemplo, a água apaga o fogo derrete o metal, a água, a terra abranda a água
o metal corta a árvore, a árvore drena a terra ou o sol, portanto, temos estes 5 elementos que por vezes estão em harmonia e por vezes não estão em harmonia, estão em conflito. E os nossos desafios é saber equilibrar estes 5 elementos na nossa casa, ok? Qualquer análise de Feng Shui clássico ou Feng Shui intuitivo, portanto o chamado Feng Shui contemporâneo, nós trabalhamos sempre com os 5 elementos e vemos quem é que está em harmonia, quais são os elementos que estão em harmonia e quais são os elementos que não estão em harmonia. E que aí é preciso criar ferramentas, colocar elementos para harmonizar tudo. Portanto, isto é muita informação que, se tiverem curiosidade, podem ler mais sobre os 5 elementos e como podemos harmonizar. E agora vou-vos falar um pouco de como é que nós devemos fazer o space clearing. Porque eu falo muito e eu tenho que estar sempre aqui com os meus apontamentos, que senão eu estava aqui até às 11 da noite a falar, porque eu gosto muito deste tema. E então, já vimos, antes de fazer qualquer cura de Feng Shui, nós devemos fazer um space clearing. Portanto, para quem está com vontade de trabalhar a casa, de aplicar as curas, de aplicar o Bagua, antes de aplicar o Bagua, antes de fazer a análise da sua casa, pode fazer o space clearing e também a limpeza de primavera. Mas antes de fazer esse space clearing, nós devemos destralhar, limpeza de primavera profunda e assim arejar bem a casa e fazer com que a casa é clearing, não é cleaning, é clearing. Muito bem, obrigada pela. Porque às vezes as pessoas dizem errado. É clearing, é tornar os espaços mais claros, é dar luz. É essa a nossa intenção, dar luz à nossa casa. Porque muitas vezes as casas, com o inverno, e nós este ano tivemos um inverno muito chuvoso, e tivemos as casas muito fechadas, e muitas delas estão ainda com muita umidade. E se não tivermos cuidado, a energia da casa vai ficando mais baixa. E por isso é tão importante nós abrirmos as janelas, deixar o sol entrar e fazer o space clearing, que é para dar luz à casa. Então, quando é que se deve fazer uma limpeza energética? Portanto, a altura da primavera é a altura ideal. A altura para quem me conhece, eu trabalho muito com os ciclos lunares. Portanto, a lua nova, o quarto crescente, a lua cheia, a lua minguante e a lua nova. Portanto, qual é que é a altura ideal para fazer uma limpeza energética, não só pessoal, como da casa? É na altura do quarto minguante. Portanto, procurem no calendário quais são os dias que pertencem ao quarto minguante, e então porque aqui a energia já está a descer. Isto tem a ver para quem trabalha com os ciclos da Lua, Lua nova, oração, meditação, o que é que eu quero fazer? Quais são os meus objetivos? E então colocamos num papel, escrevemos num papel, fazemos uma meditação, colocamos uma vela e imaginamos o que é que eu quero realmente fazer. Eu tenho sempre uma lista. Aliás, na minha agenda eu tenho, no início de cada mês, tenho uma lista, o que é que eu quero fazer. E no final do mês eu vou ver o que é que eu fiz e o que é que eu não fiz. Isso é muito importante para nós também termos foco. Cada vez é mais importante nós termos foco, não dispersarmos com tanta coisa. Nós estamos no período 9, para quem sabe mais Feng Shui, é um período 9, que é um período, portanto, que há uns anos nós estivemos no período 8, portanto, Terra, nós estamos no período 9, por isso é esta confusão toda que nós vemos a nível internacional, tudo com uma velocidade estonteante, porque estamos neste período de fogo, de iluminação e de muita aceleração. Portanto, nós temos de ter algum cuidado para proteger e cuidar da nossa casa e de nós. De nós
se eu tiver tempo, ainda vamos falar sobre nós, de como é que nós podemos nos proteger e de aumentar a nossa vitalidade. Agora, a casa, que é o tema de hoje, com tanta confusão e com tantos pedidos, tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, nós temos que criar na nossa agenda tempo para cuidar de nós, tempo para cuidar da nossa casa. O cuidar da nossa casa é o destralhar, é o manter a casa. Se as lâmpadas estão todas a funcionar, se os stores estão a funcionar, se os eletrodomésticos estão todos a funcionar, se as portas não rangem, se as portadas, quem tem portadas nas casas, se estão a abrir completamente, ver se a casa está a funcionar como um todo. Se há alguma coisa que não, se não há infiltrações, se não há insetos, portanto, às vezes há pragas de formigas, de insetos, portanto, temos de ter todas essas atenções. A casa deve estar sempre bem mantida. Isso é muito importante em termos de Feng Shui. E depois, e limpa energeticamente. Portanto, agora vou ensinar como é que nós limpamos energeticamente, como é que é esta chamada operação Space Cleaning, ou ritual Space Clearing. Há pessoas que não gostam muito da expressão ritual, ficam assim, logo assim um bocadinho, o que é isto? Mas é como é que nós fazemos toda esta limpeza. Então, quando é que nós devemos fazer? Ponto 1. Quando mudamos de casa. Atenção a isso, nunca mudem de casa, e se têm alguns amigos ou familiares a mudar de casa, não mudem de casa antes de fazer uma limpeza energética. Se não sabem fazer uma limpeza energética, procurem, porque há profissionais, há terapeutas que fazem esta limpeza. Depois, outra situação que nós devemos fazer um space cleaning, depois de um divórcio. As casas são permeáveis, as paredes, o pavimento, os móveis, eles ficam com toda essa energia, a energia que nós chamamos uma energia que poderá ser mais negativa. Eu não gosto muito de usar a expressão negativa, uma energia com vibração mais densa, uma vibração mais baixa. Porque há divórcio e divórcio, há divórcios que corre tudo bem, há outros divórcios em que há muitas discussões e até violência física. E isso fica na casa. Portanto, para quem e quem vai mudar de casa, pergunte sempre esse historial. Se foram quem viveu lá nessa casa, se foi um casal que se divorciou, se foi alguém que morreu lá nessa casa. Isso é importante saber. Às vezes os agentes imobiliários sabem, outras vezes não, procurem saber através dos vizinhos, por exemplo. Portanto, isto são sempre informações muito importantes para quem muda de casa, quem é que lá viveu. E para as pessoas mais sensíveis, nomeadamente as crianças, elas sentem. E eu digo quando aos meus clientes e aos meus alunos, quando estão naquela fase de ver muitas casas, assim, levem uma criança, porque ela vai-vos dizer qual é a casa que tem boa energia. Porque as casas que têm má energia, as crianças dizem que quer ir embora. Portanto, isso é fantástico. Ora bem, depois de um divórcio, nós devemos ter algum cuidado, fazer esse space clearing para limpar toda essa energia e depois destralhar pós-divórcio, que é muito importante. A questão do colchão, não devemos ficar com o mesmo colchão onde dormimos com o ex ou com a ex, devemos sempre trocar o colchão, devemos destralhar todas as coisas que eram do ex. Portanto, tudo isso é muito importante para limpar essa energia, porque senão a maior parte dos meus clientes são mulheres. Quem não faz esse destralhar, quem não faz esse desapego, leva imenso tempo depois a recomeçar um novo ciclo amoroso. E por isso é tão importante fazer este trabalho de casa. No início da primavera também, como já falei, é fundamental fazer esta limpeza quando a pessoa sente que está com a energia mais enfraquecida, quando a pessoa está acorda muito cansada, isso é sinal de que. E quando um cônjuge falece, sim, quando há um falecimento na casa, sim, sim, sim. É muito importante fazer a limpeza energética, sim, sim, sim. E fazer o luto, e destralhar, isso leva algum tempo,
leva algum tempo, temos de fazer sempre o destralhar após uma morte de um ente querido. Tem que ser feito, eu aconselho sempre ter uma pessoa ao lado, um familiar, uma pessoa amiga, porque não é fácil para a pessoa que já está fragilizada com o desgosto, com todas essas, com essa tristeza tão grande e depois estar ainda a destralhar. Portanto, isso é muito forte. A pessoa pode parar mesmo porque não consegue, não aguenta, começa a chorar. Eu já passei por essa situação, tive de destralhar a casa da minha mãe, que faleceu, e não foi fácil. E eu tive uma pessoa, neste caso foi a minha empregada, e ela ajudou-me imenso, tipo, ela é toda despachada, e fez com que não parássemos no destralhar, e destralhei num fim de semana, portanto, e doei os móveis, e pronto, e assim esvaziou-se a casa, porque muitas vezes temos que esvaziar as casas. No meu caso, eu queria esvaziar a casa porque queria fazer obras e alugar a casa. E, portanto, quando vamos mudar para uma casa, temos que ter esse historial, esse histórico. E, portanto, mudança de casa depois de um divórcio, separação, na altura da primavera, momentos de falta de vitalidade e após, portanto, uma morte, portanto, que tenha havido na casa. Então, o que é necessário? Vamos agora a fazer a parte de como é que nós usamos, como é que fazemos o space cleaning. Então, temos vários elementos que fazem parte. Nós fazemos um altar. A aula de space cleaning na Escola Nacional de Feng Shui é muito bonita, porque fazemos um altar, eu peço aos alunos para trazerem uma flor, a flor também tem o seu significado. Vêm todos com uma cor, com uma roupa branca, porque nós devemos fazer o space clearing com uma roupa branca, idealmente, portanto, uma túnica, uma t-shirt ou umas calças brancas, portanto, andar descalços quando fazemos o space clearing. E então são muito bonitas essas aulas, já são vários anos e fica sempre uma boa recordação para os alunos. E então nós fazemos um altar muito bonito, portanto, arranjamos uma mesa, e então o que é que nós temos no altar? Temos uma jarra, portanto, uma jarra com água, portanto, a água, também podemos ter uma taça com água, temos uma jarra a simbolizar, podia ser uma jarra de vidro, portanto, já estamos a simbolizar a energia água, a água dentro da jarra, portanto, energia água, energia árvore, que são as flores. Depois, porque é importante termos no altar umas flores, portanto, a energia árvore. Depois temos a energia fogo. Também temos que preparar e ter no nosso altar um porta-incenso, e depois podemos usar vários incensos e ter no altar. E nós também, ao longo dos dias, quando sentimos que a casa está assim mais pesada, ou então tivemos visitas e as visitas são pesadas. Isso era há uns tempos, fiz uma formação para uma empresa e é assim, então, mas quando é que vêm lá as visitas? Às vezes as visitas são vêm com energia pesada, o que é que nós devemos fazer? Então, depois das visitas irem embora, acendemos um incenso ou o pau santo e fazemos uma pequena defumação. Em termos de incensos, eu aconselho este, de Nag Champa. Este é muito bom e este encontram em vários sítios. Também podem comprar online. Este não é tóxico, portanto, isso é muito importante. Atenção aos incensos que compram. Este é um bom incenso para usar no dia a dia. Este que eu comprei é Ayurvedic, ou seja, é desta marca, Masala, ok? Estes não são tão fáceis de encontrar, mas podem encontrar na Feira Alternativa. Para quem não conhece a Feira Alternativa, para quem vive em Lisboa, aconselho a visitar, porque tem lá muitas coisas que eu tenho aqui e que nós podemos comprar na Feira Alternativa, nomeadamente este incenso. Estes incensos são biológicos, portanto, são muito bons. Não têm químicos e, portanto, isso também temos de ter esse cuidado. Depois, temos, para fazer a defumação,
nós podemos a fazer a defumação de várias maneiras. Temos a sálvia, que temos aqui este pacote, que diz aqui sálvia branca. Agora perguntam-me, onde é que eu vou comprar isto? Loja Guarajá, para quem vive em Lisboa, existe esta loja no Alegro de Sintra, que é onde eu vou comprar. Para quem vive na margem sul, também há lá uma loja. Há também a Massamá. Esta loja tem todos estes incensos. Portanto, e a sálvia é onde eu compro. Em Lisboa, eu não sei onde é que, se quiserem partilhar, podem partilhar, eu não sei. Ou também compram online. Na Feira Alternativa também se pode comprar. Existe no Montijo e no Retail da Coin, exatamente, sim, sim, sim. Eu já fui a esse retail, quando uma vez fiz um workshop na Margem Sul, ali na Quinta do Conde. Quinta do Conde, sim, acho que sim. Já foi isto, tantos workshops que eu não sei. E nós fomos almoçar e há também um Garajá e elas são muito queridas, são muito simpáticas. Casa de Fumos Online, obrigada, Zélia. Esta é muito boa, esta sálvia branca. Portanto, como é que nós fazemos? Isto eu fiz um reel há 15 dias sobre como é que nós fazemos uma defumação. Portanto, para quem tem redes sociais, a Sofia Esotérica em Lourdes também tem, obrigada pela dica. E uma transversal Avenida Almirante Reis. Pois, isso é que eu já não sei. Esta sálvia, como é que nós fazemos? Acendemos com fósforo ou com um isqueiro. Temos de ter uma base em baixo para fazer a defumação. Ou seja, nós começamos mas isto já vamos dizer como é que se faz isto. Portanto, agora só estou a explicar o que é que nós devemos comprar para fazer o Space Clearing. Portanto, vamos às compras no próximo fim de semana. Portanto, comprar incensos, comprar sálvia, as flores que podemos comprar, ou para quem tem um jardim, tem as suas próprias. Comprar também uns cristais, que é muito importante. Ah, este cristal aconselho-vos a ter em casa, na entrada da casa. Isto chama-se torre de selenite, ok? Muito importante ter lá em casa. O que é que isto permite? Permite limpar a casa, isto também limpa também os outros cristais. Atenção, quando comprarem cristais, em qualquer loja, na feira alternativa, numa loja de cristais, limpem sempre antes de começar a usar, como hoje nem pôs pulseiras, mas ando sempre com pulseiras com cristais. Mas os nossos fios, os nossos brincos, e colocamos à noite aqui na Torre Selenite. E os cristais também podemos colocar à volta. Também existem maneiras de limpar os cristais, que isso é um workshop de cristais que nós temos na Escola Nacional de Feng Shui. Como é que limpamos de uma forma muito rápida? Quando compramos, colocamos numa taça com água, e sal, deixar durante a noite toda, os cristais mergulhados, né, com água e sal. No dia seguinte, lavamos os cristais com água corrente e depois colocamos ao sol, o sol da manhã, porque o sol do meio-dia e o sol da tarde já são demasiado fortes e podem estragar ou danificar os cristais. Há cristais que não aguentam a limpeza com água e sal, portanto, temos que fazer com defumação ou colocando à volta da torre de selenite. Por exemplo, este, que é pirite, para quem quiser aumentar as suas finanças e colocar no setor 6 do Baguá, ou colocar perto de um envelope com dinheiro. Pronto, há sempre maneiras de nós incentivarmos a nossa energia do dinheiro e este cristal não aguenta a água com sal. Portanto, é este e outros. Há outro cristal que eu também aconselho a ter. E também, quando nós fazemos a limpeza energética, a ter connosco, que é este, é a turmalina preta. Portanto, quando nós fazemos a limpeza energética, nós devemos estar protegidos. E se tivermos, portanto, na nossa roupa, portanto, ou nas calças, no bolso das calças, é bom. Esta pedra é também daquelas que eu digo para comprar, porque é uma pedra que protege das energias densas, protege do mal olhado, protege
de energia eletromagnética. Para quem trabalha muito tempo com o computador, aconselho a ter sempre eu tenho sempre esta pedra quando estou a trabalhar no computador, perto também da box, da televisão. Está a dizer aqui a Tatiana faz a limpeza na terra, também é válido, sim senhora, sim senhora. Deixamos dentro da terra durante um certo tempo e depois colocamos ao sol. Mas isso é importante carregar. Nós devemos primeiro limpar e depois carregar. E o sol é muito purificador e muito e ajuda a energizar. Também, para quem trabalha mais com energia feminina, podemos colocar na lua cheia, que o cristal fica com essa energia mais intuitiva, mais energética. Eu, por exemplo, eu ando muito com este cristal, eu umas vezes, depois de limpar, ponho ao sol ou na lua cheia, porque este tem muito a ver com a minha intuição. Para quem não conhece, este é o cristal. Agora tenho uma branca, quem pode me ajudar? Ana, cristal e lazuli, lápis lazuli, ai, credo. Isto ajuda muito na nossa intuição. Portanto, passamos à energia fogo, portanto, falamos dos incensos. A energia terra são os cristais. Qual o nome da pedra para colocar perto do computador? É turmalina preta, ok? Portanto, os cristais fazem parte da energia terra e, portanto, é bom termos em casa, nas aulas de cristais e também no livro de Feng Shui, indique quais são os cristais adequados para cada espaço, de acordo com o Bagua, o que nós podemos usar, o significado de cada cristal. É um mundo, os cristais que eu adoro, gosto imenso de cristais e acho que é uma ferramenta muito importante para nós termos. Depois temos a energia metal. Então, o que é que nós temos? Que, que eu aconselho a comprarem são estes símbolos. Estes símbolos já comprei já há bastante. Quando comecei a trabalhar com Space Clearing, e tem este som lindo. E nós devemos bater e deixar ouvir o som. E o meu gato diz sempre: Miau! Ele reclama logo. Reclama não, fala, comunica. Também podemos ter uma taça tibetana. Não se ouve, peço desculpa. Pensava que dava para ouvir. O Zoom corta o som, exatamente, peço desculpa. A taça tibetana. Também podemos comprar na feira alternativa, também existem outros espaços, nomeadamente espaços mais de energias alternativas ou espaços esotéricos. Esta taça acompanha-me e ela faz depois parte das nossas voltas. E o Pau Santo, não sei se conhecem o Pau Santo, eu aconselho a terem sempre também em casa o Pau Santo, que é, imaginem, vocês estiveram com pessoas com uma energia muito densa, acendem e põem à volta, e também dá para defumar a casa. Este temos que andar sempre com um isqueiro, porque ele acende, passado um bocadinho, volta a apagar, então temos que andar sempre com um isqueiro. Mas isto é bom terem também, faz parte das vossas compras, digamos assim. Depois, há também as chamadas bolas de cristal, bolas de harmonia, eu já estou aqui bolas de cristal, bolas de harmonia, que são estas bolinhas que vêm numa caixa linda. Isso também podem encontrar na feira alternativa, é um bom sítio para comprar. Eu dou sempre palestras na Feira Alternativa para o próximo mês de setembro, se quiserem participar. É um festival muito, muito bonito, com muita gente, com muitos participantes, e estas que têm o som de harmonizar. E isto é usado no fim da limpeza energética, que é para a energia acalmar, a energia estabilizar e ficar mais harmoniosa. Portanto, coloca-se tudo no altar, exatamente. Coloca-se tudo no altar. Porquê? Porque nós vamos fazer várias voltas. E então
Pronto, isto são as nossas, o que nós devemos fazer, ou seja, preparar tudo, como se chamam essas pedras redondas, são bolas de harmonia. Ou seja, antes de fazer um space clearing, nós devemos, eu até dava uma lista aos alunos, porque isto às vezes é tanta informação, assim, eu dou listinha para vocês comprarem, prepararem um altar com calma, e então, como eu já vi aqui uma pergunta, a Eugénia diz que tem essas bolas e não sabe, serve para harmonizar, imagino que está muito nervosa e ponho a mexer as bolas e aquele som ajuda a harmonizar, tal como bater os símbolos. Os símbolos têm um som que a pessoa fica logo diferente. E eu bato sempre todos os dias os símbolos para que a energia se disperse. Muitas vezes nós carregamos muita energia de rua e uma coisa muito importante, e tinha aqui, alguém perguntava se fazia-se uma reza. Eu digo, sim, fazemos uma oração. Antes de começar o Space Clearing ou qualquer trabalho energético, nós devemos fazer uma oração. Uma oração aos vossos guias. Há pessoas que têm mais ligação com os anjos, com os arcanjos. Eu tenho uma grande ligação com o arcanjo Miguel. E por isso é que eu ando também, tenho este cristal aqui, que é a chamada espada de São Miguel, que é o cristal de proteção, que é importante também, e eu tenho sempre comigo, junto à minha mesa de trabalho, e também quando faço as limpezas energéticas ou quando vou para ambientes que sei que são mais pesados. Tento me proteger, primeiro, proteger com uma bola de luz, isso depois na aula de Space Clearing, como temos mais tempo, estamos a falar de uma aula de 6 horas, mas o que é importante é nós criarmos essa proteção, essa bolha, essa bola de luz, fazermos uma oração, pedir proteção ao ao arcanjo Miguel. Há uma oração que é o chamado manto de invisibilidade. Vocês procuram na internet o manto de proteção de Arcanjo Miguel. Leem essa oração. Idealmente, e isto para que nós estamos aqui, idealmente, antes de sair de casa, devemos fazer esta oração. Ou então outra pequenina oração que é: da minha casa vou sair para a minha vida governar. Tantos anjos me acompanham, quantos passos eu vou dar. Deus comigo e eu com Deus. Deus em cima e eu em baixo. Sou Miguel à frente, sou Miguel atrás. Sou Miguel em cima, sou Miguel em baixo. Sou Miguel à esquerda, sou Miguel à direita. Para algum de vocês é uma oração que possivelmente usam. É uma oração de proteção quando nós... Estou a falar muito depressa, ok? Então eu vou dizer mais devagar. Mas vocês encontram também na internet. Da minha casa vou sair. Talvez a Ana consiga falar. Está aqui, pode encontrar na loja online. É uma loja, ok. Da minha casa vou sair para a minha vida governar. Tantos anjos me acompanham, quantos passos eu vou dar. Deus comigo e eu com Deus. Sou Miguel em cima, sou Miguel em baixo, sou Miguel à frente, sou Miguel atrás, sou Miguel à esquerda, sou Miguel à direita. É uma oração que podem dizer todos os dias antes de sair de casa. Eu aconselho. Portanto, antes de começar o Space Clearing, fazem esta oração ou outra oração aos vossos guias, a quem faz mais sentido, isto é também muito pessoal, e depois começamos na porta de entrada. Portanto, fazemos essa oração, esse pedido de proteção no altar. Onde é que colocamos o altar? Muito bem, nós estamos alinhadas, Teresa. Onde é que colocamos o altar? Idealmente, e quando eu vou à casa dos clientes, é na mesa de jantar ou então numa mesa de apoio. Portanto, tem que ser uma mesa estável, portanto, usar uma toalha de linho,
que seja só para as limpezas energéticas, portanto, vocês podem escolher uma toalha de linho nova, ou então, portanto, própria só para as limpezas energéticas, põe a toalha, põe as flores, põe os cristais, põe o incenso, põe a vela, muito importante a vela, ter sempre uma vela. A oração está disponível na internet. Ter sempre uma vela no altar, importantíssimo. Ter os cristais, ter os símbolos, portanto, os sinos, ter a taça tibetana. Temos todo o altar completo. Chunguite para as radiações, sim senhora, excelente, espetacular. A toalha branca, sim senhora, é sempre branca. De linho, se for possível. Até vocês podem procurar das vossas avós, que às vezes estão lá guardadas numas arcas e num sótão e têm lá coisas bonitas e boas. Essas toalhas podem usar, portanto, são toalhas dos vossos antepassados. E então fazemos essa oração no altar e depois vamos para a porta da entrada da nossa casa. E então, o passo que nós devemos fazer, portanto, isto são várias voltas pela casa. Para casas grandes, isto é cansativa. Para quem tem 2 pisos, às vezes eu digo até para fazer individualmente primeiro o resto de chão e depois, no outro dia, o primeiro andar. Para quem sente que a casa é muito grande e não está com a energia a 100%. Para fazer um space clearing devemos estar a 100%, com a nossa vitalidade a 100%. Se estivermos cansados, doentes, com uma ferida, não devemos fazer. Se estivermos doentes, não devemos fazer. A vela é sempre branca, está bem? A vela que usamos no altar. E fazemos o altar em todos os andares? Não, não. Fazemos o altar só no piso do resto de chão. É aí que fazemos o altar. E depois fazemos as voltas. Subimos, descemos. E isso é cansativo. Já cheguei a fazer um space clearing de 2 horas e meia. É extremamente cansativo. Mas por isso é que eu digo para as pessoas com menos experiência, façam primeiro o resto de chão e depois fazem o primeiro andar. Depois, vamos para a porta da entrada, estamos protegidos e vamos aquecer as mãos e vamos sentir a casa. Como é que nós sentimos a casa? Para quem é mais sensível, quem fez os níveis de Reiki, isto é mais fácil porque as pessoas têm essa sensibilidade. Mas se esfregarmos as mãos, se sentimos as mãos quentes, fazemos o altar apenas para a limpeza ou temos sempre feito? Não, fazemos, este altar é só para a limpeza. O nosso altar da nossa meditação é um altar que temos e fazemos como acharmos melhor. Isso é muito da nossa intuição. No livro que tenho como fazer um altar, eu digo, é com estes elementos, é usar os 5 elementos. Ter sempre uma imagem, pode ser uma imagem católica, como pode ser um Buda, como pode ser um santo, ter uma planta ou uma flor, ter uma vela, ter os cristais, que é a energia terra, e ter uma taça tibetana. Portanto, isto podemos fazer na casa que para fazer na casa das outras pessoas, eu digo à Sara, porque a Sara está a fazer essa pergunta, proteja-se e faça o curso, ok? Ou então, se tem ferramentas de proteção, se tem os níveis de Reiki, mas isto pode ser complexo e a pessoa, se não está protegida, pode ficar extremamente cansada ou doente. Muitas vezes quando fiz, e isso depois no fim vou dizer, quando fiz limpezas energéticas a casas que estavam a energia muito, muito pesada, eu tive que fazer. Tem um nível de Reiki, tem-me pedido, mas eu ainda não fiz noutras casas, muito bem. O que eu quero dizer é que nós depois temos de ter ferramentas para nos limparmos, ou seja, às vezes não chega ao banho de sal, que eu vou já dizer depois o que é que nós fazemos depois de fazer o Space Clearing. O que eu quero dizer à Sara é que muitas vezes temos de fazer uma limpeza xamânica, ok? Pedir a alguém que nos faça essa limpeza xamânica ou uma mesa radiónica. Isto porquê? Porque podemos ficar com um encosto. E já me aconteceu e foi por várias vezes. E ficamos completamente KO. E eu tenho
para quem me conhece pessoalmente, eu tenho muita energia. Eu tenho energia árvore e cuido muito bem da minha energia. Mas, por vezes, há casas extremamente pesadas e por isso temos de ter esse cuidado. Ou seja, pedir proteção, levar os cristais todos connosco de proteção e depois fazer o banho de sal, fazer o banho com ervas para que a nossa energia suba, contato com a terra, pés na terra, o mais possível, e depois, se sentimos que não estamos bem, limpeza xamânica e mesa radiónica, ok? Temos de ter cuidado. O que eu quero dizer é que o Space Clearing não é para principiantes. É preciso a pessoa ter muitas ferramentas. Não só saber fazer este ritual, toda esta cerimónia, mas para depois a pessoa ficar bem. Houve uma altura que eu não fazia space clearing, que eu sentia que a minha energia estava mais fraca, ou andava muito cansada, com muito trabalho. Eu digo, não faço, recomendo uma pessoa. E as pessoas, que é uma pessoa que sabe fazer o space clearing e, portanto, recomendava. Portanto, eu só faço um space clearing quando estou mesmo bem, a 100%. Porque depois, se não estou, levo 2, 3 dias a recuperar. E 2, 3 dias de trabalho para mim, fico depois com a agenda caótica. E não posso parar. A minha questão é: eu não posso parar. Portanto, vamos sentir a casa e vamos sentir nas paredes, nos sofás, onde é que sentimos que a energia está mais estagnada. Devemos abrir as janelas quando começamos a fazer este percurso, porque nós vamos usar para fazer a defumação. E as janelas devem estar abertas, janelas ou portas, se tivermos varandas, as janelas devem estar sempre abertas. Aliás, quando acendemos um incenso, devemos ter sempre uma janela aberta, está bem? Depois, esta é a primeira volta, é o sentir a casa e ver o que é que nos incomoda, quais são os cantos que a energia está mais estagnada, o que é que nós sentimos mais desconforto. O que sentimos desconforto é sinal que a energia está estagnada. O que é que fazemos depois? Que é a segunda volta. Portanto, primeiro começamos na porta de entrada e vamos pelo corredor, entramos no quarto, damos a volta ao quarto, saímos, entramos na sala, saímos da sala, entramos na cozinha, entramos na casa de banho. Portanto, é sempre este circuito. Entra, sai, volto à porta de entrada, que é sempre o sítio do começo. A segunda volta é a segunda volta em que nós, em que sentido? Aqui é o sentido, quando estamos a sentir a casa, tanto pode ser sentido, eu faço o sentido anti-horário, para não me baralhar, porque depois as pessoas baralham-se. Ou seja, nestas primeiras 2 voltas, que é a volta do sentir a casa e há uma volta que, para quem estiver bem protegido, pode usar o tambor xamânico, para limpar aquela energia. Também há quem use o chamado bater palmas. Portanto, onde sentimos nos cantos que está a energia mais estagnada, nós batemos palmas. E fazemos, mas é palmas a bater com vigor, é fazer. Ai, não se ouve som, pronto. Ok. É bater mesmo com força. Que é para essa energia, e até fazemos o movimento ascendente. Portanto, é para que a energia que está mais estagnada, está em baixo, venha para cima. Portanto, essa é a segunda volta, ou batemos um tambor. A terceira volta, também no sentido anti-horário, fazemos a defumação. Então, agarramos na sálvia, temos uma base, portanto, de cerâmica, um prato, para que quando nós estamos a acender, isto vai caindo bocadinhos de ervas que estão a queimar. Portanto, temos de ter cuidado para não queimar a alcatifa, ou o sofá, ou a cama. E vamos fazendo a fumaça. Portanto, vamos então a defumar. Chama-se isto de defumar. Mas primeiro nós devemos fazer uma defumação a nós próprios, ok? Fazemos a defumação a nós próprios e depois começamos pela casa. Sempre no sentido anti-horário. Entramos, saímos, a defumação é na segunda volta. É na terceira volta, ou seja, para quem está forte e consegue aguentar a energia estagnada, batendo o tambor e batendo as palmas,
é que se faz a defumação. Portanto, a defumação é na terceira volta. Portanto, recapitulando, primeira volta, sentir a casa com as mãos. Segunda volta, bater as palmas ou o tambor, quem tiver tambor. Terceira volta, a defumação. Sempre, quando nós estamos a retirar a energia, nós fazemos no sentido anti-horário, ok? Agora, nós vamos harmonizar, purificar. Então, usamos o quê? Usamos o som. O som, e aqui usamos, na quarta volta, usamos a taça tibetana. Vamos usando, batendo, fazendo assim, rodando, até ter sempre o som batendo pela casa. Portanto, entra, sai, para na porta da entrada. Portanto, o som é para purificar, o som metálico da taça tibetana é para purificar, para que a energia fique cristalina. Depois, quando a energia que nós queremos acalmar agora a energia, a última volta, portanto, estamos a falar na quarta volta, ok? Fazemos a volta com as bolas de harmonização. Como tem o tal som muito subtil, nós vamos batendo, 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 batendo e vamos fazendo também com os movimentos de harmonia para que o próprio som seja harmonioso. E encerramos esta última volta com as bolas de harmonia, chegamos à porta da entrada da casa e fazemos a quarta volta é no sentido horário, ok? Quando nós já estamos com o som, com a taça tibetana e com esta com som, isso é já, nós estamos a pôr energia, estamos a energizar a casa. Então usamos as bolas e fazemos com as mãos o sentido, desculpem, o símbolo do infinito, que nós estamos a selar a energia da nossa casa, ok? Depois voltamos a. Os moradores podem estar na casa quando a limpeza. Não. Não apanhei esta última, ou seja, quando chegamos a casa, à porta da entrada, nós fazemos com as mãos o símbolo do infinito, é o 8, deitado, que estamos a selar a energia da nossa casa. Depois, essa pergunta foi muito interessante. Eu peço sempre às pessoas para saírem de casa, ok? Que é porque as pessoas não estão preparadas. Se a pessoa estiver preparada, e já tive várias clientes que têm o nível 3 de Reiki, ela pode me acompanhar. E geralmente foram minhas alunas de Feng Shui e de Space Clearing, portanto elas estão à vontade. Essas sim, eu disse, ok, siga-me, faça-me como eu estou a fazer, mas proteja-se, por favor. No fim, nós voltamos ao altar e agradecemos. Agradecemos todas as bênçãos e toda a proteção aos nossos guias, ao Arcanjo Miguel, ao Anjo da Guarda, que também é muito importante, e animais de estimação. Eu também peço aos clientes para levarem os animais de estimação. Sim. Senão eles ficam assustados com o som e veem uma pessoa estranha e isso não é bom. É preferível levar os animais. Portanto, eu digo assim, dê uma boa volta, vai passear o cão, leva o gatinho, pronto, eu tenho que estar aqui sozinha. Depois do Space Cleaning, o que é que devemos fazer? Muito importante. Todas as roupas que nós, tudo o que está no altar, portanto, todas as cinzas, as flores, devemos deitar num saco de lixo e vai para o lixo. Os cristais devem ser limpos, portanto, como falei há bocadinho, ou com água e sal e expostos ao sol, à luz do sol. A taça tibetana podemos defumar com pau santo, fazer uma defumação, portanto, tudo o que usamos no Space Clean, antes de guardar, depois há um saquinho, eu tenho um saquinho de pano onde guardo tudo individualmente, devemos defumar e pôr ao sol também. As roupas, a toalha, as nossas roupas, vai tudo para lavar, ok? Até, se possível, não usar com as roupas que nós temos lá para lavar. Portanto, é uma lavagem à parte. Nós vamos para a banheira ou para o duche e tomamos um banho de sal. Agora, queria chamar a atenção à questão do banho de sal. O banho de sal, quem tem banheira,
enche a banheira, portanto, assim até meio, e coloca uma taça com sal. Portanto, pode ser meio saco de sal ou até um saco de sal, põe para lá e põe, e depois água morna ou água quentinha, e sentamos e deitamos, se a banheira assim permitir, mas não deixamos que a água, portanto, a água do o banho de sal tem que ser sempre do pescoço para baixo, ok? Portanto, se temos banho, se temos, fazemos banho de banheira, deitamos, mas sempre com a cabeça de fora. Estamos ali uns minutos, até sentir que podemos, já estamos limpos. Idealmente, devemos também ter à parte uma bacia com uma infusão, pode ser, portanto, água com alecrim, e essa água coada, nós depois podemos fazer um banho, portanto, com essa bacia para energizar. Nas lojas do Guarajá, eles têm uns saquinhos já próprios com banho, portanto, são uns saquinhos assim deste tamanho, que têm sal e também tem arruda, tem alecrim, tem outras ervas. Podemos depois ouvir o webinar outra vez? Não consegui ouvir tudo. Não sei, Ana. É gravado, não é? Está gravado. Pronto, ok. Ahm, Peço desculpa se eu estou a falar um bocadinho depressa, mas isto é muita informação. Os banhos de sete ervas. Os banhos de sete ervas são também são as sete ervas que são, é um banho de limpeza. E tal como um banho de limpeza, também devemos sempre fazê-lo do pescoço para baixo. Quem tem banheira pode-se banhar, quem tem duche deve pôr numa bacia e pôr à volta do corpo, mas nunca pôr por cima da cabeça. Ok? Temos de ter esse cuidado. Depois de fazer um banho de sal, nunca sair de casa. O ideal é fazer à noite ou quando chegamos a casa e depois vestir uma roupa leve, uma roupa branca, ahm, fazer uma oração, meditar e depois comer. E no dia seguinte, depois dormir, e no dia seguinte, ou como é que é? Há alguma diferença entre o banho e o outro, o efeito é igual? O banho de banheiro e o banho de imersão ou o banho de duche? É que muitas as pessoas hoje em dia quando fazem obras, sabem o que é que estão a fazer? Estão a tirar as banheiras. E eu digo sempre: não tirem as banheiras. É tudo base de duche agora. Agora é tiram o bidé, tiram a base de duche e tiram o fogão a gás. Portanto, nas obras que eu estou a acompanhar é tudo isto. Eu digo: se tiverem duas casas de banho, mantenham uma banheira, que é bom para um banho de imersão. Eu digo que sempre, há clientes que aceitam, outros dizem, não, não, é a base de duche, não sei o quê. Está tudo bem, a pessoa é que sabe, mas lá está, o banho, quem tem banheira faz o banho de imersão, quem tem o banho, foi-me dito ao contrário, devia-se passar a água com sal, não, a água com sal com uma bacia com água, sim, fazemos, se não temos, quando estamos no duche, nós podemos fazer da seguinte maneira, esfregar o corpo com sal, e depois passar com água ou a água dissolvida dentro da bacia e passar pelo nosso corpo. Mas depois de passar o corpo com água com sal, não devemos tomar banho, não devemos passar. Vamos dormir com água, o corpo ainda com o sal, ok? Devemos depois enxugar o nosso corpo com cuidado, porque se fazemos com força podemos arranhar porque ainda pode haver uns bocadinhos de sal. Portanto, temos de ter esse cuidado. Depois do banho de sal, não sair de casa, porque estamos muito porosos, ok? E temos que descansar. Ahm, Mais coisas. No dia seguinte, ou depois de fazer uma limpeza energética, mas passarmos com água com alecrim. O sal sai, tudo bem, mas nós estamos a limpar e a água com alecrim está tudo bem. Por isso é que nós, aqueles saquinhos que vêm com sal e o alecrim, é o que eu aconselho mesmo. Só pode repetir os cristais para nos protegermos. Está bem. Turmalina preta, ok. Onde é que podemos comprar cristais? Também perguntam. No Cascais Shopping no P0 há um quiosque ali perto do Continente que se chama Gemas do Brasil. É onde eu tenho comprado sempre os meus cristais, também é mais próximo de mim.
Em Lisboa há a Espadarte, que também é uma loja em Algés que é muito boa. No Guarajá também tem cristais, também são bons sítios para comprar. Na Feira Alternativa também. Mas devemos ter sempre confiança na loja, porque às vezes os cristais são pintados, pronto, há essas histórias. E também está aqui a Patrícia, tem aqui um link onde se pode comprar online. Eu não aconselho a comprar online. Eu aconselho a comprar, porque são os cristais que nos escolhem, ok? Quando nós vamos a uma loja, e no Porto, lugar de confiança, no Porto, há uma loja de uma cliente e de uma aluna que é uh, centro comercial na Rotunda da Boa Vista, ok? Como é que se chama esse centro comercial que já está assim umas lojas fechadas? Não é Dallas? Como é que se chama esse Brasília, obrigada. Exato, exatamente. Pronto, fica na Rotunda da Boa Vista, no Porto, desce umas escadas e tem lá uma loja. Pelo menos havia essa loja, e já cheguei lá a comprar também cristais, quando fiz formação de cristais. A Sandra também está a dizer que quero cristais. A Andreia está a dizer que ainda há. Boa, ótimo. Eu acho que nós devemos escolher os cristais, tocar, ver, e muitas vezes são os cristais que nos chamam. E muitas vezes vamos lá para comprar uma turmalina e trazemos 4 ou 5 cristais porque encontramos outro. E até esta é chamada a espada de São Jorge, que é esta, tem assim esta cor azul, que é de proteção. E também outro de proteção. Temos a Chunguite, que também é muito boa. Eu tenho uma pulseira. Temos também pulseiras turmalinas, de várias turmalinas. Há turmalinas pretas, há turmalinas cor-de-rosa. Portanto, são bons cristais. Gemas cristais, ok. As gemas do Brasil, do Cascais Shopping, é espetacular. A senhora é uma simpatia, ensina imensas coisas, tem sempre muitas dicas. E se forem lá e se disserem que são alunas da Paula Margarida, ela faz um descontinho. E são de boa qualidade, são de boa qualidade. E a espadarte em Algés também é muito boa. Portanto, isso é importante saber onde comprar, não é? Comprar bons cristais. Isto ainda é um investimento. Todo chamado este kit de Space Clearing ainda é um investimento. As taças tibetanas são caras. Mas vocês devem escolhê-las. Isto a propósito das coisas online, para vocês, por exemplo, escolherem uma taça tibetana, que é um investimento, eu acho que nós devemos sentir o som. E se o som vos agradar, ok, é esta taça para comprar. Se o som não vos agradar, não é para comprar. Se comprarmos online, já não é possível. Os cristais é a mesma coisa, devemos tocar, devemos olhar, devemos sentir. Claro que se não houver possibilidade, portanto, a sálvia nós podemos comprar online, os incensos, tudo bem, o pau santo, tudo bem, mas agora os cristais, que tem muito a ver com a nossa energia e também com a nossa intuição, aí eu aconselho que seja presencial. Ora bem, nós estamos quase a chegar às 10 horas. Isto correu muito rápido. Eu já disse toda a minha listinha que tinha aqui, que era para tudo, para não me perder. E agora eu vou deixar aqui um espaço para perguntas. Para quem quiser fazer perguntas, estejam à vontade. Algumas dúvidas sobre os workshops e o curso, falem com a Ana, da Escola Nacional de Feng Shui, ou telefonem ou por WhatsApp, que ela dá-vos essas informações. Quando é que são os fins de semana, os valores, os cursos são certificados pela Digert, portanto, é uma confiança, não é? Tem uma esfera de selenite grande. Também serve para limpeza. Serve, sim, senhora. Serve. É espetacular, as esferas de selenite. O livro que está esgotado, qual é? É previsível haver novo? É previsível. O livro que está esgotado é Uma Casa Organizada. E a editora disse que ia fazer a nova edição, portanto, estou à espera ainda. Lá também lá falo do Baguá, falo de como organizar a casa, o livro também está muito bom.
De repente fiquei sem internet, deixaram-me de ver, não foi? Pronto, estou aqui. Ainda tive para aterrarmos a nossa energia, como é que é, não percebi a pergunta, para aterrar a energia, como é que nós devemos, como é que devemos recuperar a nossa energia? Contacto com a natureza, ou um banho de mar, portanto, quando chega a primavera é excelente, depois nós estarmos cansados e estarmos, depois de ter feito um space cleaning, um banho de mar faz milagres, contacto com a natureza, pés na terra, estar ali bastante tempo com os pés na terra, abraçar uma árvore e, se possível, se estamos em contato com muita gente, a natureza, banhos de floresta. Como se limpa a pirite? A pirite limpa-se com a selenite ou com a defumação com o pau santo. O que acha do âmbar e como limpar esta resina? O âmbar é muito bom, é uma pedra também muito boa para usar para as crianças também, e essa também não aguenta água e sal, e também tem que ser com a selenite, colocar à volta da torre de selenite, põe-se a pedrinha, portanto, eu costumo colocar à volta os vários cristais da selenite. Portanto, a selenite eu digo que é um bom investimento para terem em casa. O lugar ideal pode ser na porta portanto, na entrada. Diz aqui a Sara, seguir os passos para o Space Clearing na nossa casa é seguro. De repente deixa de ver. Hã? Pode recomendar alguém na mesa radiónica? Pois posso, envie-me depois em mensagem privada, está bem, Ana? Eu julgo que seja a Ana que eu conheço. Depois, como se limpa a pirito, seguir os passos do Space Clearing na nossa casa é seguro. Na casa dos outros é que não fazer, excepto se pedimos conhecimento. Exatamente. Uma coisa é a nossa energia, é a nossa casa. Agora, a casa das outras pessoas pode estar muito carregada e depois não é fácil depois restaurarmos a nossa energia. A selenite limpa-se a si própria, exatamente. Durante o Space Cleaning, a vela branca deve estar acesa, sim. O incenso, sim. Mais coisas. Recomendo também os cristais do Guarajá, sim. Ana Andrade, olá, um beijinho, Ana. Diz a Mónica, agradeço a sessão, foi um prazer conhecê-la, Paula. Um beijinho. Se quiser, numa casa com dois pisos, pode fazer a limpeza no resto do chão e colocar os gatos no primeiro andar. Perfeitamente, sim, senhora. Sim, senhora. Depois de ler a harmonia na casa e na vida, tentei definir os setores na minha casa, mas não consegui, diz a Teresa. Olha, podemos falar e por que não fazer uma consulta? Porque há casas que têm uma, uma forma, portanto, um desenho que por vezes são difíceis, são menos fáceis, digamos assim. Uma coisa é uma planta retangular, outra coisa é uma casa com ângulos. Podemos fazer só a defumação, está aqui a perguntar a Sandra, posso só fazer a defumação e fazer no sentido anti-horário, sim senhora, mas primeiro fazer a oração de proteção. Quando vem ao norte, não sei, mas é para breve. Geralmente eu vou em maio ao norte, maio e junho são sempre os meses que vou ao norte. Se considera o anil para fazer, sim, também o lavar o chão com anil também aconselho. Gostei muito da sessão. Isto é um mundo maravilhoso, sim. Gosto muito de cristais e todos estes temas. Com que frequência devemos fazer o Space Clearing? É quando nós sentirmos. Portanto, se podemos fazer no ano novo, portanto, no início do ano, em janeiro, no ano novo chinês, na primavera, ou quando sentimos que a casa está pesada e nós próprios estamos pesados, é a altura para fazer o Space Cleaning. Mas fazer pelo menos uma vez por ano, isso eu aconselho. Ou uma vez por mês, por exemplo, sentirem que a casa está com muita. Os banhos devem ser feitos com frequência. Não exagerar nos banhos, porque os banhos podem drenar muito a nossa energia. Se fizermos os banhos, é quando sentirmos que estamos drenados e depois fazer o banho com ervas, para que a energia fique melhor. Portanto, está aqui a dizer, Ana, o workshop de Feng Shui prático, aconselho vivamente a fazer esse workshop, porque tem estas dicas todas
de como aplicar de uma maneira muito prática e simples, porque eu acho que é a melhor forma de começar o Feng Shui, é de uma maneira prática, com dicas simples, para a pessoa começar a pouco e pouco a pôr a casa com Feng Shui, com a harmonia que é importante. E depois lá está, podemos começar. O curso é muito bonito, temos professores espetaculares e é uma vida. Mas estarei de férias e não consigo. Pronto, mas de certeza que vai haver novas edições deste workshop, tenho a certeza que vai haver. Portanto, se tiverem mais algumas questões, podem depois mandar mensagem privada, tem o meu WhatsApp, tanto no LinkedIn como na página do Facebook ou do Instagram, tem lá o meu telefone, podem fazer perguntas se quiserem, se tiverem dúvidas. Respondo sempre, pode não ser imediatamente, mas eu respondo sempre ao final do dia. E quero-vos agradecer a todos pela vossa presença. São muitos, pelo que sei, quando o grupo é mais pequenino, podemos haver aqui mais interação. Os workshops online são sempre com muita, muita interação, e é mesmo assim, é a minha maneira de trabalhar e de comunicar. E quero agradecer muito e participem também nos próximos webinars, portanto, não esquecer que a escola de Feng Shui X em X tempo faz estes webinars e que vale a pena participar, porque estamos sempre a aprender e as pessoas, cada pessoa tem a sua sabedoria, os seus conhecimentos, a sua experiência de vida, a sua experiência profissional. E eu digo muitas vezes, eu aprendo imenso com os meus alunos e eu adoro dar aulas. É das coisas que eu mais gosto, é dar aulas e ensinar e partilhar. E nas minhas reuniões de obras, tanto só de arquitetura, não falamos de Feng Shui, eu farto-me de ensinar sobre tudo e mais uma coisa. Às vezes vou buscar Feng Shui, porque eles acham, mas a Paula sabe Feng Shui. Eu falo de Feng Shui, falo de organização, falo de decoração, falo de arquitetura, de técnicas. Eu gosto de partilhar, porque eu acho que as pessoas muitas vezes andam perdidas neste. Há muita informação dispersa, que nós sentimos isso, e eu acho que aqui a escola é uma escola onde se aprende bem o Feng Shui. Portanto, foi onde eu aprendi, foi onde eu fiz o curso e foi onde comecei este novo caminho. E quero agradecer a todos, um grande beijinho e até breve, está bem? A gravação vai ser enviada depois pela Ana. A Ana trata disso tudo, que ela é espetacular. E obrigada a todos. Agora vou ver. Obrigada, Zélia, também. Se não, também podem receber a newsletter para estarem a par também dos workshops. Um apartamento no primeiro andar com garagem na cave. Oh, Jesus. Ah, onde é que está? Do azul, de um apartamento. A garagem também deve ser limpa. Deve ser depois, e sobretudo destralhada. Que as caves e as garagens e os sótãos é assim onde se acumula mais tralha. Portanto, pode fazer, pode. Muito obrigada, Sandra Magalhães, muito obrigada. Então, vamos despedir-nos todos. E obrigada, Eugénia, adorei a sua energia, obrigada. E, e pronto. E agora, mãos à obra. Mãos à obra, próximo fim de semana, comprem as coisas, leiam esta informação. Depois, quando nós vamos ter a lua cheia, que eu não me recordo o dia, mas eu acho que é 12, já posso estar errada. Quando entrar o quarto minguante, aproveitem e façam a defumação, façam o space clearing. Aproveitem que é a melhor altura, está bem? Esse encontro aqui, onde se pode aprender Feng Shui no Porto. A Escola Nacional de Feng Shui no Porto. Tem lá, e também há muitas pessoas do Porto que estão a fazer online, está bem? Porque nem sempre é possível fazer a deslocação e funciona muito bem. Eu digo que há algumas aulas que é melhor fazer presencial, nomeadamente o Space Green, mas no ano passado fizemos online também.
E esta aula do início do ano letivo, do Yin e do Yang, fazemos sempre online. Portanto, quando não é fácil, a pessoa não é fácil deslocar, pode fazer online, que isso é uma ferramenta ótima, porque nem sempre é possível deslocarmos e sou, diz a Eduarda, sou aluna de videoconferência e estou a adorar, pronto. Funciona bem. Os workshops no início, quando foi a pandemia, foi quando eu também comecei a fazer workshops online. Estava ali um bocadinho receosa, mas não. Há sempre esta dinâmica, como temos hoje aqui, há sempre esta dinâmica. Eu gosto muito que as pessoas participem ou levantam a mãozinha ou por chat. Há sempre esta dinâmica de perguntar. E a Celine está a dizer aqui, a Celine está a fazer online e é muito bom, portanto, a informação passa, depois vocês recebem sempre a informação da apresentação para estudar, fazem depois também os trabalhos, portanto, tudo isto é fácil de fazer. É preciso é ter vontade de começar uma nova etapa, porque isto é sempre uma nova etapa. Mais alguma questão? Então, resta-me de despedir e desejar uma boa. Adoro o seu livro, Casa Organizada. Obrigada, Eduardo. Ah, desejo uma boa noite, uma noite descansada. E aproveitem estes dias para pôr a vossa casa em ordem, esta primavera, para pôr a casa em ordem, para destralhar, para limpar e para fazer o space clearing, para começarmos aqui um novo ciclo. Isto, o space clearing, mexe muito com a energia. Portanto, para quando queremos começar novos ciclos, eu digo logo, space clearing. É ótimo para começar. Mais alguma questão? Paulo, enquanto aguardamos que haja mais alguma questão, queria agradecer-te, a tua disponibilidade, porque efetivamente é uma energia muito, muito vibrante. E a paixão que tu tens, a entrega que tu tens, sentes perfeitamente quando tu falas. Um, Efetivamente, este foi um webinar gratuito. Nós, como a Paula disse, o próximo workshop que temos é distribuído em 2 dias, 21 e 22 de abril, e já são ferramentas práticas, tais como estas que a Paula vos deu para implementar em termos de space clearing, já são ferramentas para olharmos para a nossa casa e irmos uma camada mais fundo, porque efetivamente a nossa casa é o nosso castelo, como uma das nossas participantes aqui é o nosso porto de abrigo, portanto, é uma extensão de nós, e como a Paula também referiu, se há algo em nós que nós não estamos a conseguir identificar, que está a precisar de ser trabalhado, mas nós ainda não estamos despertas ou despertos, a casa vai gritar. Então, no workshop, tem que ser fácil e prático, nós já vamos estar mais despertos, conscientes para sinais é que a casa nos está a trazer. É um investimento de 65 euros. Para quê? Será que esta é a minha linguagem? Será que eu me identifico com este mundo? Como a Paula disse, se eles parecem assim coisas um bocadinho diferentes, será que é para mim? Será que não é? E este workshop também ajuda a perceber, ok, sim, esta é uma linguagem que eu consigo adaptar, faz parte do meu mundo. Então, quem tem a possibilidade que assista ao workshop, podem estar de férias, pode ser um momento mais dedicado à família, vai ficar gravado tal como este, ser usado disponibilizado mais tarde. Porquê? Porque há sempre alguma coisa que nós vamos querer rever, houve alguma coisa que não se percebeu tão bem, ou há algo que é mesmo importante e nós queremos ir lá apanhar aquilo pormenor novamente. Quando se tiverem a oportunidade, façam esse workshop. Quanto ao curso, como a Paula disse, é um ano de formação, e às vezes nós queremos coisas rápidas, só que é um ano em que nós também nos estamos a conhecer, porque como a Paula disse, Space Clearing sim, começar primeiro por nós, para ganharmos confiança, estrutura, para depois começarmos a fazer com outras pessoas, e tem que ser exatamente a mesma coisa, é nós sermos as nossas próprias cobaias, como a Paula referiu, arranjar um caderninho para anotar quando é que fazemos as limpezas, que efeitos é que vamos sentindo, e mudei uma mobília de sítio. Ok,
Mudei da posição A para a posição B. Em que data é que foi? Como é que eu me sinto? O que é que melhorou na minha vida? Ah, aquele objeto que ali estava, agora abri mão. Ok, que impacto é que isso trouxe à minha vida? Há mais prosperidade, há mais qualidade nas relações, estou a sentir melhor comigo mesma, comigo mesmo. Então, arranjar um caderninho para apontar essas alterações que estamos sentindo. E um ano passa assim a correr, porque nós, todos os fins de semana, vamos tendo notícias de nós, e vamos camada após camada, degrau após degrau, mais fundo, e levamos tempo para integrar essas, essas tomadas de consciência, essa evolução. Sim. Paula, dou-te a palavra para que possas responder aqui a novas questões que tenham surgido. Grata. Grata por terem estado aqui conosco. Foi um prazer ver-vos, ler as vossas mensagens e esperemos que estes encontros repitam. Grata. Exatamente. Obrigada a todos. Até breve.